Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Padcast, o podcast da Padtech. Nosso objetivo é levar para vocês conversas sobre tecnologia, sobre inovações e sobre a evolução das redes óticas. E hoje nós estamos aqui com uma dupla de especialistas, assim, até difícil conseguir a agenda desses caras, porque esses caras são altamente requisitados. Nós estamos aqui com o Uriel Miranda e com o Rafael Terranova para falar sobre IP over DWDM. IP over DWDM versus transponders ou IP over DWDM e transponders? Vamos descobrir juntos nesse episódio. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Gostaria que vocês se apresentassem. Obrigado, Rodrigo. Legal. Pode começar aí, Rafa. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente poder conversar sobre esse assunto bastante interessante. Me chamo Rafael Terranova, trabalho na Padtech aí há alguns anos, mais de uma década. Esse ano completando aí 14, 13 anos de Padtech. Eh, Trabalho na área de produtos, né, cuidando da linha de produtos IP da Padtech, que hoje a gente trabalha através de um programa de parcerias, a gente traz, né, e oferece soluções, seja para a linha telecom, seja para a linha data center, seja para a linha enterprise, né? Então a gente tem um portfólio bastante amplo e parte deles, obviamente, trabalha com soluções, né, IP over DWDM, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, pessoal, meu nome é Uriel Miranda, também tenho um tempinho aí de casa aqui na Padtech, sou responsável pela linha de equipamentos DWDM, né? Então, desde os transponders, amplificadores, todo esse ecossistema, né? A gente trabalha em conjunto lá com os times de desenvolvimento para sempre tá trazendo aí para o mercado produtos que acompanham as evoluções tecnológicas, né? Produtos que reduzem custo por bit nas redes EWM, né? Então, trazendo sempre inovação aí para os nossos clientes. Obrigado, senhores. Obrigado pela presença de vocês. Aliás, eu esqueci de me apresentar, né? É isso que eu ia falar. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Rodrigo Cardoso, eu trabalho na área de gestão de portfólio da Padtech e juntos construímos as soluções que estão moldando aqui o futuro das comunicações do Brasil, da América Latina e do mundo. Bom, então vamos falar sobre IP over DWDM. Eu acho que no passado, né, eu começaria uma conversa como essa, da seguinte forma. No ringue verde ou vermelho, né, ou no ringue Azul. vermelho, azul, no corner azul, de um lado, representando o time dos transponders, né, e do outro lado, representando o time dos plugáveis, mas provavelmente hoje as coisas não são assim quando se fala de IP over DWDM e de transponders. Então, antes de a gente entrar efetivamente nesse assunto, gostaria que vocês fizessem uma rápida introdução para as pessoas que estão nos acompanhando, do que se trata o IP over DWDM e sobre os transponders? Então, Rafael, por favor, sobre o IP over DWDM, o Uriel fala sobre os transponders na sequência. Claro, claro. Então, o que a gente tem visto, né, e acompanhado no mercado é uma evolução bastante grande da linha de plugáveis, né, e esses plugáveis obrigatoriamente fazem parte, né, dos roteadores, né, quem faz uso de roteador, quem faz uso de switch, né, tá muito ligado ao uso de plugáveis. Esses plugáveis vêm evoluindo, né, passamos dos SFPs, QSFPs, QSFP28, QSFP-DD, né. E hoje a gente chega num ponto onde os plugáveis começam a ganhar muitas funcionalidades, e essas funcionalidades, permitem com que plugáveis específicos que vão ser colocados nos roteadores, desde que preparados e suportados, eles consigam já de dentro de um roteador, eu entrar direto dentro de uma rede DWDM. Então a gente chama isso de IP over DWDM. Então um roteador com funcionalidades, né, que permitem lá entrar num canal específico do DWDM, que eu consigo configurar a largura de canal, modulação, taxa, né, tudo que eu costumava ter, né, o que eu tenho efetivamente, não costumava ter, mas continuo tendo, dentro dos transponders, né, de um sistema DWDM. Então, o IP over DWDM é a gente trazer para dentro do roteador capacidade dele trabalhar dentro de um sistema,
de transmissão ótica de longa distância com as características de transmissões óticas de longa distâncias que um transponder costuma ter. Legal, muito bom. Bom, em relação ao transponder, né, a gente sempre explicou o transponder como aquele equipamento que é a porta de entrada de um sinal numa rede DWDM, né? Mas aí quando a gente fala ali de transponders, a partir aí de 100 GB para cima, é importante citar que essa entrada nos canais DWDM, né, o sinal para entrar numa rede DWDM, ele passa a ter que ser coerente, né? Então essa palavra ficou muito comum aí para quem trabalha com esse tipo de rede, a gente tem tá sempre falando hoje em dia de canais coerentes, né? Então, assim, o lance é que a evolução dessas, tecnologias de transmissão ótica, né, permitiu que a gente começasse a usar modulações muito mais complexas, né, modulações que deixaram de ser lá uma modulação on-off para ser uma modulação QAM. Aí você precisa, né, para conseguir receber e identificar os bits desse sinal, você precisa de um receptor muito mais complexo que vai utilizar, um DSP, vai utilizar um processador de sinais. Então a gente está pegando, eh, muita coisa e colocando num plugável, num módulo, né, que cada vez tem ficado mais pequeno, né. Então esse o transponder, né, ele incorporou essa função de trazer os módulos, para ser as suas interfaces também, né. Antigamente era, vamos dizer, feito direto na PCB ou vinha um módulo direto na placa, mas o transponder hoje em dia já recebe também, né, esses plugáveis, às vezes uns plugáveis um pouco diferentes, mas já recebe também esses plugáveis nas suas interfaces de linha, né. Começou com as interfaces cliente nos transponders e também hoje em dia esses módulos plugáveis estão nas interfaces de linha. Muito bom. A questão do uso de transceivers DWDM nos roteadores ou em qualquer outro equipamento de rede, ela é relativamente antiga. Há muitos anos já se fala disso. Por que que agora isso é diferente? O que que existe de diferença em relação ao que se fala no passado sobre o uso desses transceivers DWDM em equipamentos e por que que agora isso está potencializado? Por que que é diferente agora? O que que você acha, Rafael? Eu entendo, né, do meu ponto de vista, acho que talvez eu possa contribuir também, tem muito a ver com a questão das novas padronizações, né. Acho que, antigamente, né, existia a vontade, né, mas a gente não tinha toda a capacidade para isso. Então, quando a gente começa a trabalhar em grupos, né, que trazem padronizações, seja no form factor, seja no tipo, né, de capacidade e em como essas informações elas têm que ser encapsuladas, e isso acaba facilitando, tornando, mais fácil o uso, né. Então, logicamente, a gente encontra no mercado, o suporte, mas tem vários outros fatores por trás que, a partir de um determinado ponto da indústria onde a gente trouxe a funcionalidade, os equipamentos eles precisam começar a ser adaptados para suportar aquilo, né. E antes a gente não tinha isso, né, e hoje, com essa padronização, acho que a indústria começa a trabalhar e fornecer equipamentos que vão poder suportar tudo que vem por trás disso, né. Acho que tem bastante a ver com a questão do trabalho de padronização do mercado, e isso facilita, né, uma vez que o mercado tem isso padronizado, os desenvolvedores fazer algo que vá poder ser suportado e trazer essa nova realidade, né, de eu poder colocar um DWDM direto num roteador, por exemplo, do IP over DWDM. Entendi, muito bem. Aí, Uriel, o Rafael falou sobre a questão da padronização, né. Agora como você vê a questão da interoperabilidade entre esses plugáveis, digamos assim, do ponto de vista ótico? Então, a gente teve padronizações, né, aí até vou puxar um gancho, né, da parte justamente da transmissão coerente, né, das taxas aí de 100 para cima, 400 gigas, a gente teve padronizações importantes no mercado, padronizações que muitas vezes a indústria se adiantou, né, então de repente um próprio conjunto, né, de fabricantes de DSP, de transmissores se reuniu e decidiu ali como é que iam fazer as coisas para ter interoperabilidade, então, isso até, assim, a indústria mostrando, né, a emergência desse tipo de a urgência, né, desse tipo de padronização. Mas assim, o fato é que cada
cada desenvolvedor, né, a hora que ele vai lá, mesmo seguindo um manual, seguindo um menu ali do que deve ter o seu dispositivo, do que deve ter o seu transceiver, como você fica justamente no mar, né, onde tudo é igual, cada desenvolvedor tenta fazer um pouquinho diferente. Então, não é que ele está despadronizando, mas ele segue o padrão, então ele traz modos de operação que são do padrão definido, seja um OpenZR Plus, seja um OpenROADM, Uhum. mas ele sempre tenta colocar um diferencial, né? Então, de repente, você vai achar fabricante de transceiver no mercado que tem um pouquinho mais de potência, tem fabricante que vai colocar um módulozinho, um modo de operação, né? Que tem um pouco mais de performance, porque ele deixou de fazer o FEC proprietário, do FEC standard, mas fez um FEC proprietário, tá? Então tem um modozinho que você vai lá e muda o modo de operação e você consegue meio dB de OSNR a mais, tá? Então, por um lado, né, a padronização realmente trouxe modos de operação que são até, de certa forma, interoperáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, cada vendor tenta fazer, botar um pouquinho de diferencial ali, fazer um plus naquele dispositivo que é padronizado, né, no mercado. Entendi. Então eles acabam usando alguma coisa, alguns modos padrão para permitir um diálogo, mas tem algumas é como se você pensasse no idioma, né, eles falam inglês entre eles, que é uma língua mais universal, mas existem as gírias lá que são particulares, são as nuances de um determinado idioma que tornam aquela comunicação mais assertiva. Exatamente. Muito interessante. Muito bem. Agora, um aspecto básico do IP over DWDM é justamente a integração entre os roteadores e os plugáveis. Rafael, como é que você vê essa questão da integração destes plugáveis nos roteadores? É simples, não é complicado? É só espetar e está funcionando? Como é que funciona essa integração? Legal, excelente pergunta, Rodrigo. Os plugáveis, já que eles são padronizados, né, o queijo, o form factor padronizado, é algo que é muito simples, né, é só o cara lá espetar e deveria estar funcionando, né. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né, muitos equipamentos, eles às vezes são equipamentos um pouquinho mais antigos, não foram planejados, não foram criados pensando nesse tipo de plugável, né, porque quais são os desafios, né, esses plugáveis, obviamente, por causa de ter um DSP, um laser de maior intensidade, eles acabam consumindo mais energia, e consumindo mais energia, obviamente, gera mais calor, né. Então a gente sabe que na indústria, olhando para a indústria, para os vendors, né, tradicionais, existem, fabricantes que vão trazer algumas limitações, né. Você pode usar algumas portas, outras você não pode, né. Você, vai funcionar em determinado nível de capacidade ou de potência de saída com alguma limitação, né. Já os produtos que são mais novos, já foram desenvolvidos, né, pensados para o uso dessa tecnologia, dessa novidade, normalmente tendem a ter menos restrições e automaticamente um nível maior de compatibilidade, dentro das soluções de mercado, né. Agora quando a gente olha, como o Uriel falou, né, o fabricante às vezes quer colocar uma funçãozinha a mais, isso normalmente não vai estar presente dentro de um roteador. O roteador, para que ele funcione efetivamente, ele vai sempre trabalhar com as funções, né, com as modulações padronizadas, né, as taxas e modulações padronizadas. Então, aquele pouquinho a mais que normalmente, né, eu tenho num transponder, isso normalmente eu não vou ter em soluções de IP over DWDM. Então falando um pouco, né, não é todo mundo que suporta, né, não são todas as portas às vezes que vão suportar o uso do plugável colorido coerente. Quando a gente olha para a nossa solução, a solução que a Padtech oferece, né, e isso não é um problema, não é uma dificuldade, né, os produtos já foram desenvolvidos, pensados, nesse tipo de solução. A gente tem a questão do processo de configuração, Uhum. né, que, traz um outro tema que talvez você aborde um pouquinho mais para frente, mas dentro da nossa conversa, mas que nem todo mundo faz tudo da mesma maneira, né, do modo padronizado para fazer essas configurações. Então, existem alguns outros desafios que vêm sendo aprimorado ao longo do tempo.
Muito bom. Ô Rafa, se me permite até, Claro. Opa. já que você tocou nesse assunto, eu acho que isso tem a ver com uma mudança, tecnológica, né, que está relacionada com o fato de que realmente hoje o IP over DWDM começa a ser a realidade nas redes, né. Então essa questão do consumo que você falou, eu vou fazer um exercício aqui, né, se a gente voltar algum tempo atrás, a gente acompanhou, né, estávamos na Padtech já, a gente Uhum, acompanhou, por exemplo, projetos como o Cassini, lá uhum, do TIP, né, uma iniciativa do TIP de fazer um equipamento que adiantasse ou que, estabelecesse o IP over DWDM como uma arquitetura no mercado, né. E uma coisa interessante é que se você olha para esses primeiros projetos, né, de repente você tinha o seguinte, você tinha um CFP2 que talvez não fosse o plugável, mais comum daquele tipo de equipamento, mas eles adaptaram o equipamento, ou seja, a ideia era construir um equipamento que se adaptasse à tecnologia disponível na época, que era um CFP2 que tinha um determinado tamanho e que tinha toda aquela parte coerente dentro dele ali do CFP2, né. uhum. E iniciativas como essa, né, embora tenham, trago sim benefícios, né, mostrado provas de conceito do que é possível fazer e tal, elas acabaram não vingando tanto comercialmente, né. E aí, tô falando tudo isso porque eu acho que teve um marco, assim, tecnológico mesmo, que é o fato dos DSPs hoje em dia, eles terem evoluído ao ponto de caberem numa interface que é comum do switch, né. Uhum, Então você tem um roteador que sempre trabalhou lá, trabalhava com QSFP, porque a interface cliente, LR4, né, SR4 é um QSFP 100 GB, né. Então, uhum. eu acho que a gente teve um marco tecnológico seguinte, a miniaturização, a integração óptica e eletrônica dos componentes, hoje realmente permitiu que o plugável se adaptasse ao switch, não o contrário, né. Exato. Então, isso tem muito a ver com o fato Legal. de que o Rafael comentou aqui, de que hoje os switches aceitam esses, componentes mais novos, sem ter problemas de, muito, aquecimento ou, né, dissipação térmica ou mesmo consumo, né. Então por quê? Porque hoje você tem um DSP lá, muito eficiente, né, com uma eletrônica extremamente avançada, né, de 3 nanômetros, por exemplo, ou seja, o consumo cai drasticamente, Uhum. e aí essa interface coerente, que é tudo que você precisa, né, para fazer o DWDM que a gente começou lá no começo, você consegue colocar, num roteador, e ele não precisou fazer malabarismos para isso, né, ele basicamente manteve ali aquele número mágico lá de 24, 25 watts por porta, alguma coisa assim, né, e a Uhum. gente conseguiu a eletrônica evoluiu o suficiente para que fosse possível, né, encaixar isso dentro do roteador. Garantiu a potência, né, no de energia no equipamento e Exatamente. legal. Então, realmente, acho que hoje a gente tem um cenário muito mais, assim, de que, não é só teoria, né, opa, desculpa. Realmente está acontecendo na prática, né, o IP over DWDM é uma aplicação que tem tomado, parte aí dos cenários de rede que a gente tem visto nos nossos clientes. Muito interessante. É, vocês falaram sobre essa questão da interoperabilidade, né, como isso é um tema supostamente resolvido, a questão dessa integração. Falamos aqui do desafio térmico, que eu acho que eu brinco às vezes, né, pessoal, que essa é engraçada, né, eu acho pelo menos, né, que o plugável às vezes poderia ser muito mais eficiente dentro de um ferro de passar roupa do que como um equipamento de transmissão ótica, né, porque se você pensar um plugável que emite em torno de 20 watts, dizendo de uma maneira genérica, e coloca na linha 1 miliwatt. E cadê todos os outros watts, né? Estão esquentando em algum lugar. Então, se colocasse ele dentro de um chuveiro, ou dentro daqueles ferros antigos de passar roupa, ele funcionaria muito bem, né? Colocasse uns 3 desses dentro daquele ferro de aqueles ferros de ferro, de verdade, né? Agora, falta um desafio bastante importante, né, que eu acho que a gente poderia explorar, que é a questão do gerenciamento, né. Como é que vocês veem, a questão do desafio do gerenciamento nessas redes em que, o transponder ele passa a existir dentro do roteador, né? Como é que a Padtech resolve esse tema, essa questão, e quais são os desafios por trás do gerenciamento do plugável? Se quiser começar, Rafael, depois o Uriel pode completar. Eh, realmente é um desafio, né, Rodrigo. Acho que embora quando a gente fala de padronização, né, nesse mundo dos roteadores, é algo que vem se aprimorando ao longo do tempo, né, é muito esperado, né, quando a gente fala desses módulos coerentes,
eles usam uma linguagem, né, de comunicação que tende a ser padronizada, e também do ponto de vista de gerenciamento, né, cada um tem o seu NOS, o seu Network Operating System, que tem o seu conjunto de instruções, as suas linhas de comando para fazer efetiva a configuração, dos equipamentos. É esperado que existam protocolos, padronizados para que eles possam se interoperar, né, Uhum. mas muitas vezes esses protocolos eles não estão completos, né, não tem todas as funcionalidades no cenário padronizado. Então, muitas vezes a gente recai em cima das interfaces de linha de comando, né. E realmente para quem está acostumado a gerenciar transponder, normalmente não está acostumado a gerenciar roteador e vice-versa, E né. vice-versa. Quem está acostumado a configurar protocolos de roteamento, a serviços, né, multiponto, ponto a ponto, em camada 2, em camada 3, não está acostumado a gerenciar os parâmetros óticos, né, que um transponder precisa, né, da modulação, da taxa, da compensação de dispersão cromática, né, potência de lançamento. É. Assim, desculpa até te interromper, mas esse aspecto é interessante porque, nós pensamos na ótica como assim, como uma grandeza física, né, Uhum, nós estamos movendo luz, nós uhum, estamos lidando com grandezas e com entidades físicas, né, diferente da camada IP, que são uma entidade, são princípios mais lógicos, são puramente coisas lógico, mais né. lógicas. Uhum, É claro que cada um tem a sua dificuldade, cada um tem as suas especificidades, mas de fato o conhecimento do domínio óptico pressupõe o conhecimento de grandezas físicas, né, uhum. partindo lá das equações clássicas do eletromagnetismo e chegando até a física ótica. Então realmente esse aspecto é muito interessante, né, como é que Hum, você lida com entidades que muitas vezes estão relacionadas com efeitos da natureza, podemos uhum. dizer, né, de propagação de luz. É. E aí talvez eu possa passar a bola, né, É, para o Uriel para falar um pouco de como que a gente É, tentou juntar esses 2 mundos, né, Uriel. A Padtech preocupada, trabalhou para sim. juntar esses 2 mundos. Então, vendo essa questão, né, vamos dizer, você tem um mundo ideal, né, onde, sei lá, todo o modelamento de roteadores vai ser Young, sem ter partes proprietárias, ainda não é o que acontece, mas esse seria o mundo ideal. Mas talvez esse mundo ideal esteja muito longe, né? Então, ou esteja um pouco longe, não sei, talvez. Mas o fato é que a Padtech se adiantou a isso, né? Então, a Padtech criou uma ferramenta que foi desenvolvida para alguns tipos de NOS, e isso está em constante evolução, tá? A gente está trazendo outras versões também para essa ferramenta. E é uma ferramenta que, simplificando aqui, ela faz uma tradução, tá? Então, dependendo aí do modelo de NOS, dependendo do modelo de marca lá de suíte, você tem uma sintaxe diferente para fazer a mesma coisa. A ferramenta da Padtech, a gente mapeou todos esses sintaxes aí do mercado e a gente traduz isso. Então, através de um botão na gerência, aquele mesmo botão que você está acostumado, né, para configurar o lambda de um transponder, ver lá qual que é a potência de saída, ou então ver qual que é o ICNR. Através dessa mesma interface, a gente liberou para os nossos clientes essa ferramenta e por trás dessa interface a gente tem essa lógica aí de tradução. A hora que o usuário clica, por exemplo, no botão de ligar laser, a nossa ferramenta vai lá e consulta onde é que está colocado esse plugável. Está colocado no roteador modelo X. O comando para ligar laser no roteador modelo X é esse. E aí ela envia esse comando, né? Mas para o usuário aquilo foi um clique no botão, né? Então, muitos clientes já têm usado isso e é uma ferramenta que quebra barreiras aí, que facilita muito, né? E traz para os operadores do DWDM, né, que o Rodrigo comentou aqui, que estão acostumados com a física, né, com a camada, e traz para eles essa forma mais simplificada, né, de, clicar no botão, mas está fazendo uma configuração lá no roteador, Um né. roteador. Então é uma ferramenta que chama ferramenta de gerenciamento de plugáveis, tá. Porque a gente encontra muito isso, né, na infraestrutura dos provedores, né. A gente tem, às vezes, separação do domínio dos times, né. dos Aham. times de roteador, dos times de transponder, então, realmente, essa ferramenta ela acaba permitindo que, se houver essa separação, né, ele possa se delegar para um time que cuida de transmissão, uma interface que ele já está mais acostumado, né.
É muito bom. Uma vez eu vi uma figura, né, sobre esse tema, que ela tinha 2 ilhas, aí a ilha do IP e a ilha da ótica, e no meio tinha uns tubarões passando, assim, né, porque as ilhas não se falavam, né. Então, de fato, você ter uma solução que faz com que o cara da transmissão consiga atuar sobre um roteador, como se ele estivesse atuando sobre um transponder, Uhum. realmente facilita muito essa integração, né, enquanto isso não é construído em outras camadas, mas muito interessante. Agora, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre os benefícios dos transponders, né. Então nós estamos falando aqui sobre como os plugáveis evoluíram, como a operação deles se torna mais simplificada a partir de ferramentas que a Padtech é capaz de entregar, com uma interoperabilidade e como a tecnologia resolve as questões térmicas e as questões de convivência, seja entre os plugáveis ou dos plugáveis com os roteadores. Mas agora eu gostaria de pensar sobre os transponders, né. Qual é o valor que os transponders agregam na rede e na operação de um operador? Na operação, certamente a gente tem a questão da equipe já estar preparada para trabalhar com aquilo, né, nem todos têm uma ferramenta de tradução como a gente tem, então o transponder ainda serve como uma ferramenta de demarcação, né, de porta de entrada, de separação entre 2 mundos. Ah, há um fator também que é importante citar aqui, né, que, o transponder, as gerações dele evoluem, mais rápido do que um roteador, né. Então, o roteador, ele tem um equipamento, do ponto de vista lógico, muito mais complexo, que pode, dependendo do número de portas que tiver ali, vai ser muito mais caro que um transponder. Então, de repente, a evolução, se você depender só da sua evolução dos canais EWDM, depender somente do IP over DWDM, você vai estar fadado a ter que trocar os roteadores muito rapidamente, o que nem sempre é viável economicamente, né. O transponder, ele é um equipamento, relativamente mais simples, que pode ser, inserido na rede com mais facilidade, né. Então o transponder também tem esse viés de permitir um aproveitamento da tecnologia ótica de última geração de uma maneira, menos custosa, né. Você precisa de menos investimento para trocar ou simplesmente para adicionar um transponder. Às vezes você não vai nem trocar, você só vai adicionar o transponder que saiu com o último DSP, com a última taxa disponível no mercado, né. Então, além da operação, tem essa questão também, até acho que econômica, financeira mesmo, né. E tem um detalhe também que hoje em dia os transponders ainda possuem, um pouquinho de depende, né, um pouquinho, vai depender do modelo, mas ainda possuem performance diferenciada em relação aos plugáveis, né. Então, aquela imagem, né, que a gente via o pessoal descrever alguns anos atrás: "Ah, vai morrer o transponder", não é bem isso que está acontecendo, né. O que a gente está vendo é o seguinte: o IP over DWDM, em certas aplicações, né, que a qualidade da rede permite, que a distância da rede permite, ele tem, sido bastante eficiente e tem sido utilizado. Mas existem aplicações de uma rede crítica, de uma rede filtrada, uma rede legada, e que o transponder pode fazer um papel, melhor, né. Então, ainda assim, tem espaço para o transponder e a ideia é que ele não vai morrer, ele deve continuar nas redes, né, abocanhando boa parte das aplicações, mas obviamente dividindo aí com a IP over DWDM. Olhando o IP over DWDM, a gente consegue enxergar, né, em soluções metropolitanas, né, de mais curtas distâncias, a gente consegue ter um aproveitamento bastante bom. E como o Uriel falou, né, nada impede de você, dentro de um sistema padronizado de transmissão ótica, você ter o transponder para suportar os roteadores, né, antigos, que vão agregar as interfaces cinza, e Uhum. junto com ele os transponders ou os roteadores que trabalham com plugáveis coloridos coerentes e podem entrar num canal diferente e que, dada a topologia, pode terminar numa localidade mais curta, o transponder alcançar um caminho, né, com mais longo, com mais desafios de filtragem. Então, existe realmente essa coexistência e a tecnologia trouxe essa facilidade, né, para os nossos clientes, por Legal. assim dizer. Ou seja, né, numa situação em que no passado o transponder era visto como uma camada de separação entre domínios, hoje a padronização e as ferramentas que a Padtech desenvolveu resolve essa questão da convivência dos domínios,
o transponder começa a se transformar numa camada de adaptação de gerações, em Uhum. que você tem lá a parte do parque legado dos roteadores, com as interfaces tradicionais, o transponder que agrega, que traz as novas tecnologias de ótica coerente e ainda dá um chorinho lá de capacidade em determinadas circunstâncias. Muito interessante. Existe uma consultoria, né, Signal AI, que trata sobre o forecast de módulos fotônicos, dentre outros aspectos, e me chamou bastante atenção uma divisão que eles fizeram sobre a classificação dos modelos de ótica coerente. Uma divisão nova, né, em que eles acompanham as vendas de plugáveis autônomos, que hoje correspondem ao maior volume em termos de receita, 80% da receita está na venda de um plugável autônomo, na venda dos plugáveis em roteadores e na venda de plugáveis em transponders, né, sendo essa um detalhe interessante, com maior crescimento previsto. Ou seja, se antes se falavam de plugáveis e transponders como concorrentes, agora nós avaliamos como é o mercado dos plugáveis nos transponders. E, aliás, esse é o mercado que mais cresce, com uma previsão de crescimento de 67% até 2030, segundo a Signal AI. Queria que vocês comentassem esse resultado, né, essa divisão entre os plugáveis isolados, o plugável no roteador, o transponder, a questão do maior volume de receita hoje sobre as vendas de plugáveis isolados e a questão do crescimento do uso dos plugáveis nos transponders. Posso começar pela parte fácil? Pode. Né, os plugáveis isolados, né, é claramente resultado aí dos hyperscales, né, da grande utilização dos plugáveis em massa. Talvez nos leve até algum próximo assunto, né, que são os plugáveis de maior capacidade que a gente tem visto, né. Mas, realmente, o uso, né, quando a gente fala de soluções de comunicação data center de curta distância ou média próxima, bem curta distâncias, né, o volume é realmente bastante grande, né, mas falando dos transponders, né, efetivamente Talvez a gente possa falar dos transponders até com um caso prático, né? Fazer um recorte aqui do produto, do cenário PadTech, né? Hoje, por exemplo, a gente tem dois transponders que fazem taxas de 800 GB, né? A gente tem um transponder que é baseado num módulo que é plugável, mas ele é um módulo maior, é um módulo proprietário, é o transponder, vamos dizer, de maior performance, né? Tem a ver com aquilo que a gente estava comentando aqui, de os transponders ainda terem espaço nessas redes mais críticas, né? E provavelmente só um transponder vai conseguir passar o sinal por ali. Então a gente tem esse transponder baseado nesse módulo. E a gente está lançando agora um transponder que é baseado em QSFP-DD 800 GB, né? Então, às vezes as pessoas se perguntam, mas por que dois transponders? o SFP. OSFP 800 GB, mas por que 2 transponders, né, que fazem, taxas, né, de 800 GB, são 2 caixas diferentes, né. Então nesse cenário, né, que a gente expôs aqui, que é um cenário particular da Padtech, mas que tem de se reproduzir nos outros vendors também, reparem que a gente tem, um movimento de, ao invés de desenvolver, transponders com módulo embedded, né, que a gente chamava módulos integrados na Embarcados. placa, módulos internos, a gente começa a usar, transponders com plugáveis, né, e isso é uma tendência. Os próximos transponders que a Padtech já está começando a pensar na arquitetura, no design, são transponders que também vão utilizar interfaces plugáveis, do lado linha. Então, você comentou aí da pesquisa do modo como a Signal está contabilizando as coisas, eu acho que faz sentido esse crescimento nos transponders mesmo, porque a partir de agora os transponders começam a utilizar também mais e mais os plugáveis também na interface de linha, né? Sempre com o diferencial de repente fazer alguma coisinha a mais ali de performance, mas passam a utilizar, né, se aproveitar desse movimento do mercado, né, já que a gente tem muito plugável, a produção é muito grande, e aí você reduz o custo, então você faz transponders também que utilizam esses plugáveis, né. Acho que eu queria comentar também na parte dos plugáveis, avulsos, né, ou autônomos, né, como foi colocado aí na pesquisa, eh, acho que isso também tem um pouco a ver com a questão da operadora, do provedor, não ficar, com aquele vendor lock-in, né. Ah, perfeito. Então, Bem ao lembrado. esses números mostrarem, né, que a maior parte das vendas ocorre, dos plugáveis avulsos, significa que, de repente, a operadora está comprando o roteador de um determinado vendor, mas ela prefere tratar a compra dos plugáveis à parte. Ela quer ter interoperabilidade, quer usar um roteador de marca X e um plugável que ela comprou de marca Y, né, já que a gente tem as padronizações e tudo, né.
Então parece que há um espaço, né, de negociação, maior quando você trata os plugáveis avulsos. Tudo bem, excelente. É, com certeza, né, eu acho que esse é um dos objetivos, inclusive, da padronização e da interoperabilidade, é diversificar o ecossistema e justamente impedir o vendor lock-in, para que os clientes tenham mais facilidade na escolha dos seus fornecedores. Bom, falando um pouco sobre tendências de mercado e futuro, né. Então vocês enxergam que hoje nós temos um contexto de IP over DWDM versus transponders ou IP over DWDM e transponders? Como é que vocês veem o mercado? É, tá bem claro pelo que a gente, né, da conversa, né, do caminho que a gente tomou aqui, que realmente é o IP over DDD mais os transponders, né, os transponders estão aí, continuarão, mas, por outro lado, lembrar que a gente também tem, né, o suporte, né, de soluções, eh, DWDM dentro das soluções IP. Então, obviamente, vai tudo depende do cenário, depende do caso, depende do sistema que o cliente tenha, mas as 2 soluções estarão, no meu ponto de vista, as 2 soluções estão aí, estarão disponíveis para que, de acordo com a demanda do cliente, a gente consiga encaixar a melhor solução. Acho Bem, que a gente pode até citar, eu também concordo, né, IP over DWDM e transponders, acho que a gente tem que ser moderado, né, temos que olhar para a rede, ver onde se encaixa cada uma das coisas, né. Uhum. Acho que, por exemplo, um operador que fala: "Não, só vou usar IP over DWDM", ele pode ter problemas em redes mais críticas. Um operador que fala: "Não, só vou usar transponder", ele vai deixar de ser competitivo em algumas redes que precisam, né, de um custo de entrada melhor e tal. E aí, de novo, acho que a gente poderia citar um caso prático, né, de repente você está lá, uma operadora construindo uma rede, por exemplo, que é um backbone, né. Essa rede, sei lá, tem mais de 2.000 quilômetros. E, hoje em dia, né, questões de latência, você quer sempre, ter a menor latência possível. Então, poxa, eu vou colocar um transponder com, perfil ali de alta performance, para chegar mais longe, para eu não ter que regenerar no meio do caminho, ou seja, ter a menor latência possível e naquele fim a fim do backbone que eu construí, eu vou colocar um transponder, é a melhor solução. Agora, aquela mesma rede, né, de repente ela não é só usada entre os pontos fim a fim, né, de 2.000 quilômetros. Às vezes tem uma estação que está ali a 100 quilômetros, Uhum. tem uma estação que está a 200 quilômetros. Então, de repente, naqueles outros canais, né, que vão fazer o que O a gente chama de pinga-pinga. pinga-pinga, né? Poxa, eu não vou comprar um transponder se eu tenho um roteador com porta de 400, de repente vale a pena usar o IP over WM naquela situação, né? Então, acho que essa convivência é importante. E aí, para fechar, né, com essa questão, relacionando também com a questão que a gente falou da operação, né, imagine que nesse exemplo prático, o operador da rede vai ter um canal sendo operado no transponder na mesma tela de gerenciamento que ele opera o IP over DWDM, né. Então não tem por que não utilizar dos 2 benefícios, né, de cada tipo de arquitetura. Então, acho que todo mundo que tiver todo operador, né, ISP, né, que tiver ligado aí, antenado nessa questão tecnológica e souber aproveitar as 2 formas, vai estar tornando a rede dele mais competitiva. muito bom. O último tema que eu acabei deixando aqui, é em relação aos submarinos, né, e sobre os 100 giga, os extremos. Eu deixei os extremos por último, o submarino e os 100 giga, né. Como é que vocês veem a questão da ótica coerente de 100 giga e do uso desses plugáveis, os de 800 giga, por exemplo, que o Uriel comentou, ou mesmo os transponders em aplicações de redes submarinas? Acho que vou falar do 100 giga. Pode falar. É, é algo bastante novo, né, tende a trazer uma revolução ali, né, uma sobrevida, para os equipamentos mais antigos, quando a gente fala de 100 giga. Obviamente, hoje a gente não tem tantas opções de mercado, pelo menos do meu ponto de vista, a gente não tem tantas opções de QSFP, eh, Sim. 28, Uhum. né, em 100 giga. E logicamente, poucas opções, talvez não tenham um benefício comercial como a gente encontra hoje na proliferação dos 400, né. Mas aí, Rafa, acho que vale a pena dar um spoiler aqui, né, a gente tem acompanhado, os vendors aí e pode ser que até o final do ano a gente tenha mais opções, né. Boa. Então fiquem Mas atentos aí mais é, no final do ano. mas o ponto de vista no final das contas é que esses plugáveis conseguem talvez trazer, né, para os equipamentos mais antigos e que tenham menos suporte
a essas ah, tecnologias mais novas, né, consegue dar uma sobrevida para esses equipamentos, para redes menores, de menor capacidade. Então é uma solução viável quando a gente fala da linha de IP, né, o uso desses plugáveis. Sejam eles com padronizações mais simples, né, do antigo, sejam eles as versões com padronizações mais novas de comunicação e que permitem a configuração dele em cima desses roteadores, como a gente já tem nos plugáveis de 400 GB. Bom, em relação às redes submarinas, né, hoje majoritariamente a gente, né, porque essas redes, ó, o grande diferencial, né, para você aproveitar bem uma rede submarina é você ter ali a melhor eficiência espectral possível, né? Então, nessas redes, essa é uma aplicação bem, como você falou aí no extremo, é uma rede que demanda ainda muito transponder de alta performance. Então, demanda DSPs que foram construídos não pensando em economizar o máximo de energia, mas pensando em ser econômicos em ponto de vista energético, mas ter a melhor performance possível daquela geração disponível de transmissor óptico, né, de tecnologia de transmissão óptica. Então, majoritariamente, nessas redes submarinas, a gente tem usado módulos, né, transponders com módulos, né, talvez para um futuro, né, fala-se aí de uma diminuição da diferença de performance entre os módulos maiores, né, e os plugáveis. Então, talvez, se a gente refazer essa pergunta aqui daqui uns 2, 3 anos, esse cenário pode ter mudado, mas hoje, majoritariamente, acredito aí que as implantações têm sido feitas com transponders e módulos, né. Agora, vale a pena comentar também que como todas as redes têm sido pressionadas, né, acho que as redes submarinas também, e a gente tem cada vez mais redes submarinas que não são tão de longa distância, né. Então você tem Uhum. cabos curtos, cabos que vão chegar naquele data center que o hyperscale fez naquela região onde valia a pena, porque tinha energia, porque o clima é frio e tal, mas precisa chegar lá de forma com baixa latência, às vezes sem ter que passar por um monte de rede terrestre que está mais suscetível a rompimentos e tal. Então você tem cabos de curta distância também, né. Nesses cabos de curta distância, acho que tem mais espaço para o IP over DWDM. E o uso do plugável, né. É. Muito bem. Legal. Bom, agradeço a vocês, Uriel, Rafael, Nós que pelo nosso agradecemos a tempo, oportunidade. oportunidade de conversar. Faz tempo que eu queria sentar num lugar para falar sobre essas coisas, porque realmente, né, mostra como a indústria evolui com seus esforços de padronização para levar a custos melhores, a uma condição de operação melhor através dos plugáveis, mas ao mesmo tempo mantém a necessidade dos transponders, seja como uma camada de adaptação, ou seja em cenários que você precisa extrair o máximo da rede. A história do tirar leite de pedra, né? Que acontece seja nas redes terrestres ou nas redes submarinas. Então agradeço vocês pelo tempo, muito obrigado pelos insights, e por compartilhar o conhecimento que vocês têm conosco, e muito obrigado a você que assistiu o nosso podcast. Convido a você para acompanhar os próximos episódios. Até mais. Até mais, Obrigado. pessoal. Valeu.